Ei, nós estamos reiniciando o nosso vídeo no Facebook. Nós tivemos uma dificuldade e agora estamos começando novamente aqui. Eu espero que a conexão nos ajude. Se você está conosco, dê aí um alô para dizer que está tudo bem, que a conexão está boa, só para a gente saber, tá bom? O meu boa noite a todos vocês que estão iniciando esse tempo comigo, em que a gente pode, mais uma vez, ter esse tempo de edificação na palavra, oração, encorajamento, poder para prosseguir, que é o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero dar meu boa noite para o Clevinho, que está lá em Cornélio Procópio, lá no Instagram. Tudo bem, Clevinho? Deus te abençoe, você, a Cristina, a tua família toda, a Cris, tua família toda. Está com a gente aqui no Face, a Alessandra Lopes, a Ana Lúcia, a Alessandra Lopes, que é membro aqui da nossa igreja, a secretária da nossa igreja, a Ana Lúcia Doce, lá de Itambé, a Vera Lúcia, que é da nossa comunidade também, a Sheila, lá do Paraná, a Marlene Martinez, lá de São Paulo, o Agnaldo Fernandes, que é aqui da nossa igreja. O meu boa noite a todos vocês, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. O meu querido pastor Márcio Marques, lá de Florianópolis, está conosco também. Deus te abençoe, Márcio, saudade de você, da Cris. A Mirelle está aqui conosco também. Seja bem-vinda, Mirelle. A Elaine Costa está aqui. Tudo bem, Elaine? Deus te abençoe. Que estão conosco aqui. Meu abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe nessa noite. A minha irmã querida lá do Paraná, Alessandra Rossi. Boa noite. Meu beijo para você, Alessandra. A Joilda, lá de Aracaju, também está conosco. Sejam todos vocês bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria ter vocês aqui, que alegria a gente poder estar junto aqui. Eu espero que vocês fiquem conosco até o final, que vocês estejam aqui conosco, que vocês estejam participando conosco e, enfim, podendo interagir comigo, ouvir a palavra de Deus e receberem o encorajamento que a gente tanto precisa para a nossa vida. Eu espero que você fique comigo aqui até o final. Nós teremos esse tempo aí, 1 hora no máximo, de live, e eu espero que vocês estejam comigo. No final nós teremos o nosso tempo de oração. O meu abraço para a minha família Cristo é Vida, aqui em Bridgeport, Connecticut, Fairfield, Bridgeport, meus queridos irmãos que compõem a minha família, Cristo é Vida, também a minha família no Brasil, que está sempre nos acompanhando. Deixa eu dar um abraço primeiro aqui para Enedir, queridíssima do meu coração, da minha família, lá de Cornélio Procópio. Um abraço, Enedir, para você, para Edgar, para toda a família, para Tânia Custódio, que está assistindo a gente também, para Nila, a mãe da Sheila. Tudo bem, Nila? Deus te abençoe. É isso. Meu abraço para minha mãe, Odila, lá de Maringá, para o pessoal de Cornélio Procópio, Maringá, Cianorte, Moarama, Londrina. Meu abraço para o pessoal de Minas Gerais, Alfenas, onde mora a Dona Marília, minha sogra, a Ioninha, minha cunhada querida, Muzambinho, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Sergipe, São Paulo. Meu abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. A Célia Nunes está conosco também, a Ivete, enfim, eu estou dando alô para todos vocês e enquanto eu estou dando alô aqui, eu quero pedir para vocês falarem com o teu pessoal. Diz lá que avisa a tua turma que nós já estamos conectados aqui, tá bom? O pastor Henrique já chegou, já está conectado, está esperando vocês aparecerem. A Dani, querida, lá de Maringá, está conosco também. Deus te abençoe, Dani. Que bom que você está aqui. Que bom. Vamos lá. A Ivete, paz do Senhor, Ivete. Tudo bem? Bom, eu quero lembrar vocês que nós temos um estudo bíblico toda segunda-feira chamado Reconectados. É um estudo bíblico que a gente faz às 7 horas aqui dos Estados Unidos e 9 horas aí no Brasil. É um estudo bíblico pelo Zoom e a gente conversa sobre os mais variados temas
Nós terminamos agora um tema que durou 4 semanas, eu acho, ou 5. O tema foi os conflitos da vida. 10, viu? Muito interessante. Se você quer participar desse estudo bíblico toda segunda-feira, você tem que dizer para mim que você quer participar. Manda o teu e-mail, que for, e eu mando o link para você poder participar. Tá bom? Não paga nada. É gratuito. No começo. Depois chega alguma conta. Brincadeira, gente. Não paga nada, não. Fica tranquilo. Você vai participar, vai ser abençoado e vai crescer na fé. Tá bom? Toda segunda-feira, 7 horas da noite aqui, nos Estados Unidos, 9 da noite aí no Brasil. O Wagner Laino está com a gente, de Praia Grande. Deus te abençoe, Wagner. A minha cunhada querida, Dalva Becker Rossi, está aqui também. Boa noite, Dalva. Carol, lá de Muzambinho, está aqui. A Loeli, que é membro da nossa igreja, está lá em Laranjeiras do Sul, no Paraná, está aqui também. O Marcelo Meirelles está conosco. Deus te abençoe, Marcelo. A Lucinha Ramos está conosco. O meu irmão Luiz Vicente Rossi, conhecido internacionalmente como Tanaka, está conosco. Um beijo para você, Tanaka, irmão querido do meu coração. Nós estamos juntos aqui. Ótimo. Você que já jantou, já está sentado na poltrona aí, está em frente ao seu computador, está em frente ao seu laptop, onde for, o teu celular. Então se prepara e avisa o teu pessoal que nós estamos aqui. Avisa a turma aí, tá bom? Que nós já começamos a nossa live de encorajamento e oração. Poder para prosseguir. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. A Alessandra vai colocar o texto bíblico aí para você saber. O texto e o tema da nossa live, tá bem? Aí você terá o tema e você terá o texto bíblico e você vai poder acompanhar agora ou a hora que você quiser, tá bem? Então, abra aí. Isaías, capítulo 58. Isaías 58, deixa eu achar o meu texto bíblico aqui. Ok. Isaías 58. E nós vamos ler esse texto. Isaías 58, de 6, a partir do verso 6. É isso, né? A Alessandra já colocou ali. Então, peraí. Então, vamos lá. Isaías 58, de 6 a 12. Vamos lá? Deixa eu só dar um alô aqui para o Antônio Silva, que está conosco. Deus abençoe a sua vida também, Antônio. A Alessandra já colocou aí o texto bíblico. O tema, chamados para reparar. Isaías 58, 6 a 12. Eu vou ler o texto aqui, vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá. Será que não é este o jejum que eu escolhi? Diz a palavra de Deus. Que vocês quebrem as correntes das injustiças, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá, como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Se abrirem o seu coração aos famintos,
e socorrerem os aflitos. Então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de, preste atenção, reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Eu quero compartilhar esse texto com vocês porque às vezes a gente fica questionando Deus em relação às respostas que nós gostaríamos que Ele trouxesse para a nossa vida. E a gente questiona: Senhor, por que eu estou orando, o Senhor não está me respondendo? Por que eu estou confiando e as coisas não estão acontecendo? Por que é que eu estou clamando ao Senhor e eu não vejo a resposta daquilo que eu gostaria? Eu não vejo o Senhor preocupado comigo. Eu não vejo o Senhor respondendo as minhas orações como eu gostaria. Eu não vejo as coisas acontecendo como eu sonharia, como eu sonhei. Eu não vejo as portas se abrindo como eu desejei tanto que elas se abrissem. E a gente acaba fazendo uma série de questionamentos a Deus. Parece que essa é uma prática comum que a gente tem, né? Eu não sei se você faz isso, mas parece que em algum momento todos nós temos essa tendência de querer respostas de Deus em relação àquilo que Ele faz ou deixa de fazer na nossa vida. Isso acontece com você? Esse texto é uma resposta de Deus aos nossos questionamentos. Esse é o ponto. Por isso que eu li esse texto com vocês. Ele é uma resposta de Deus aos nossos questionamentos. E na verdade esse texto, ele é um mapa. Ele é um mapa que nos leva a aprender o caminho da solução de muitos dos nossos problemas, inclusive. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Esse texto é fantástico. Ele é um mapa. Acredite no que eu estou falando para você. Ele é um mapa que nos leva a solucionar muitos dos nossos problemas. Então, eu quero convidar você para a gente mergulhar nesse texto, para a gente ler esse mapa juntos e juntos a gente descobrir as respostas de Deus aos nossos questionamentos. E juntos a gente descobrir os caminhos de Deus para a solução de muitos dos nossos problemas. Eu tenho certeza que se você entender o que eu vou falar, e se o teu coração for ganho por esta palavra, eu tenho certeza que coisas importantes acontecerão na sua vida. E eu tenho certeza que você vai terminar essa live hoje com algumas decisões importantes na sua vida. Amém? Presta atenção. Nós estamos juntos aqui e a gente vai caminhar por esse tempo que Deus nos deu para juntos a gente entender a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Esse texto nos ensina dois princípios importantes, que são um mapa que nos ajuda a entender ou a compreender a resposta de Deus aos nossos questionamentos. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos aprender a retirar os olhos de nós mesmos. Retirar os olhos de nós mesmos.
Sabe por quê? Porque nós vivemos numa linha muito fina em que a gente tem que decidir diariamente em relação àquilo que é o centro da nossa vida. A gente anda nessa linha fina todo dia, que a gente tem que decidir qual é o centro da nossa vida. E essa é uma batalha muito grande, porque nós somos o tempo todo bombardeados com essa ideia de que nós somos o centro do universo e que tudo precisa cooperar para o meu bem e tudo precisa convergir para que na minha vida eu só tenha sucesso e coisas boas aconteçam comigo. É uma mentalidade, e essa mentalidade ela está presente na nossa vida, na minha, na sua vida. A gente é bombardeado com isso através dos filmes, das novelas, das músicas, até de muitas pregações, inclusive. A gente é bombardeado com essa ideia de que a gente é o centro do universo e que a nossa vida, o nosso bem-estar, são as coisas mais importantes da nossa vida e deveriam ser a fonte da nossa preocupação, o nosso bem-estar. Agora, quando a gente vai lá para o Evangelho, para os Evangelhos, a gente descobre lá com Jesus, a gente aprende que a vida cristã é sempre uma decisão em favor do reino de Deus, em favor de Jesus. É a decisão de buscar primeiro o reino de Deus, é a decisão de tomar a cruz, é a decisão de abrir mão da sua vida. É isso que o Evangelho nos ensina. Então, em outras palavras, o que o Evangelho propõe é uma mudança de eixo na nossa vida. Porque o eixo é o que determina a direção para onde a gente tem que caminhar. Você já teve a experiência de dirigir um carro que tenha sofrido uma avaria no eixo da direção? Ou se você andou muito de bicicleta, ou ainda anda, e quando o guidão está torto e você não consegue voltar ele para o lugar, tenta andar com a bicicleta assim. Tenta ver se ela vai obedecer ao teu comando. Não obedece, porque o eixo está avariado. O eixo está torto. Você entende isso? Então, o Evangelho nos ensina que seguir a Jesus tem a ver com essa mudança do eixo na nossa vida. E, na minha opinião, a primeira coisa que um novo convertido, uma pessoa que conhece a Cristo, precisa aprender é que, quando ela, a partir do momento em que ela entregou a vida a Jesus, aconteceu uma mudança no eixo da vida dela, no eixo central da vida dela. Porque se essa mudança não acontecer, então a vida cristã dessa pessoa ficará comprometida para sempre. E é o que acontece com muitos cristãos. Há muitos cristãos que não entenderam isso. Que ser cristão, que conhecer a Cristo, que nascer de novo, que viver para o reino, significa a mudança do eixo da vida dele. Há pessoas que querem seguir a Cristo e continuar com o velho eixo, que leva para outra direção. Por isso que a vida cristã fica essa luta, essa coisa assim que não tem fim. E não tem vitórias também. E não tem frutos também. Porque a pessoa quer seguir Jesus, mas ela diz assim: Senhor, eu não quero mudanças no eixo da minha vida. Aí esquece, né? Aí não tem vida cristã. Aí não tem jeito. Há muitos cristãos que estão assim, querendo viver a sua vida com o eixo antigo. Agora, retirar os olhos de si mesmo é uma decisão radical. Eu entendo isso. Porque eu disse agora há pouco, nós somos bombardeados com essa ideia de que a gente é o centro do universo. E eu tenho a impressão que a gente insiste nisso, a gente insiste em manter o olhar para nós mesmos, para dentro da gente, a gente insiste nesse agir em si mesmado por duas razões. Primeiro, porque a gente acredita que o nosso bem-estar
e sucesso depende da gente. Então, assim, se eu não me preocupar comigo, ninguém vai se preocupar. É uma mentalidade que existe. E a segunda razão por que a gente faz isso é porque a gente não acredita que Deus quer a nossa felicidade mais do que nós mesmos. A gente não acredita que Deus quer o nosso bem mais do que nós mesmos. E a gente não acredita que Deus pode fazer o bem na nossa vida mais do que nós mesmos. E por isso a gente pensa assim, eu tenho que olhar para mim, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Nem Deus. Essa mentalidade está muito fortemente enraizada dentro da gente. Então, a gente pensa assim, se eu perder tempo em retirar os olhos de mim, se eu perder tempo e não cuidar de mim, e não me preocupar com as minhas coisas, com o meu futuro, com o meu sucesso, com o meu descanso, com o meu bem-estar, eu vou perder tempo, eu vou ficar no prejuízo. Então, a primeira proposta desse texto é: nós precisamos retirar os olhos de nós mesmos. Você está entendendo isso? Precisamos aprender a deixar de olhar para a gente mesmo. Essa é a proposta desse texto aqui, ok? Em segundo lugar, esse texto nos ensina uma coisa assim muito interessante. Olha só o que esse texto nos ensina. Nós precisamos procurar oportunidades para servir. Você consegue perceber que nesse texto o eixo é sempre o outro e não a própria pessoa? Você prestou atenção nos verbos que aparecem, nos muitos verbos que aparecem nesse texto? Você percebe que as atitudes requeridas aqui sugerem ações a favor de alguém e não de si próprio? Olha, alguns verbos apenas que aparecem aqui. O Senhor diz: repartam, recolham, vistam, libertem, alimentem, acolham e assim por diante. Ele está falando de ações que você tem em direção a outra pessoa e não a você mesmo. Em nenhum momento, perceba esse texto, em nenhum momento esse texto trata de alguma ação de uma pessoa voltada para si mesma. Você entendeu isso aqui no texto, né? Tá claro isso aqui? Não há nenhuma ação voltada para a própria pessoa. As ações todas propostas aqui têm a ver com o outro. Tá claro isso? Tá claro. Você sabe que em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, há meses atrás eu ouvi uma reportagem numa televisão aí do Brasil, a CNN do Brasil. E eles entrevistaram um psiquiatra, que agora eu não me lembro o nome, ele é de São Paulo. E a entrevista foi naquela linha, né? Como lidar com a pandemia, como ter saúde mental na pandemia. Foi nessa direção. E aí eles deram estatísticas de gente que estava deprimida, chateada, confusa, desanimada, desesperada, perdida por causa da pandemia. Gente que estava buscando medicação todo o tempo, querendo de alguma forma ou de outra um tipo de medicação que pudesse acalmar, pudesse fazê-la ficar mais animada, ficar mais para cima, enfim. E a entrevista toda ocorreu nessa direção. Bem, e o psiquiatra foi falando: olha, gente, é importante você manter a calma, faça exercícios físicos, se você gosta de pintar, arranje uma tela, vai pintar. Se você gosta de ouvir música, vai ouvir música. Se você gosta de fazer yoga, vai fazer yoga. Faça pilates, plante bananeira, faça um suco de limão para você tomar, faça um suco de maracujá, ligue para alguém. E foi dando uma série de dicas para as pessoas lidarem com a pandemia. Lidarem com o desespero, lidarem com o mal-estar, lidarem com a depressão, lidarem com a solidão, lidarem com a tristeza, lidarem com a falta de perspectiva de futuro, lidarem com a falta de esperança. Ele foi dando uma série de dicas.
E eu fiquei ouvindo aquilo porque eu queria saber onde que aquilo ia acabar. E valeu a pena eu ficar até o final. Vocês não vão acreditar. No final daquela entrevista, quando estava para terminar, ele pediu a palavra para os entrevistadores e disse assim: eu posso falar só uma última coisa em relação à maneira como lidar com a pandemia, com esses sentimentos todos ruins que nos povoam, nos cercam, nos habitam. Ele disse assim: de tudo que eu falei, a coisa mais importante para você ter uma boa saúde mental e emocional é servir pessoas. E quando ele falou aquilo, eu quase pulei do sofá. Porque eu falei, meu Deus, esse homem acabou de ler o Evangelho de Mateus, ele acabou de ler Marcos, ele acabou de ler Lucas, ele acabou de ler João, ele acabou de falar com Jesus. Porque é tudo que Jesus ensinou. Ele disse, você quer ter saúde mental? Você quer sair da tua depressão? Claro. Não estou dizendo que toda depressão trata assim. Você quer sair da sua solidão? Você quer sair do seu mal-estar? Você quer sair desse sentimento de derrota que você tem? Você quer sair dessa desesperança que você vive? Dessa falta de ânimo? Dessa falta de propósito de vida? Dessa falta de vontade de fazer as coisas? Dessa autoimagem baixa que você tem? Você quer sair dessas coisas? Você quer vencer essas coisas? Você quer ter saúde mental, emocional? Procure servir alguém. É o melhor remédio para você vencer essas coisas que ficam no teu coração. Aprenda a servir pessoas. Telefona para alguém, liga, manda um WhatsApp, faz um Face, pergunta se está precisando de alguma coisa, pergunta para o seu vizinho se ele tem comida na casa dele, pergunta para a pessoa se ela tem roupa para vestir. Faça uma coisa legal para alguém, vai servir alguém. E você vai ver que você vai ser curado. Eu achei super o que ele falou, super. Porque é isso que Jesus ensinou a vida inteira. É isso o que eu particularmente tenho pregado o tempo todo para a turma. Gente, vamos servir. Porque servir é a resposta para uma vida sem propósito. A prática de servir é uma resposta para uma vida vazia de significado. A prática de servir é uma resposta para uma vida sem motivação. Até para muita gente deprimida. A prática de servir é uma resposta para uma vida sem poder. A prática de servir é uma resposta para uma vida de inutilidade. A prática de servir é uma resposta para uma vida sem frutos. Você está entendendo agora por que eu disse que esse texto é uma resposta de Deus aos nossos questionamentos? É uma resposta de Deus aos questionamentos que a gente faz a Deus? Porque a gente fica dizendo, Senhor, por que a minha vida está assim? Senhor, por que você não responde às minhas orações? Por que as portas não são abertas? Por que o meu coração não é cheio de alegria? Por que eu não vejo significado para a minha existência? Por que a minha vida é tão sem motivação? Esse texto é a resposta. Quando a gente aprende a servir. Preste atenção. Importar-se com o outro é o caminho seguro para uma vida de uma semeadura frutífera. Vou repetir, anota aí. Importar-se com o outro é o caminho seguro para uma vida de semeadura frutífera. Se você faz do servir um estilo de vida, vou te contar uma coisa. Você vai colher muitos frutos. Muitos frutos. Você não vai servir para colher frutos. Você vai servir por amor. Mas você vai colher frutos. Mesmo que você não queira, você vai colher. Eu colho frutos todos os dias. De anos de semeadura. Como pastor. De anos.
alguns que estão me ouvindo aqui, eu já conheço há muitos anos. Alguns eu já não vejo há muitos anos. Com alguns eu falo de vez em quando. Com outros que estão me assistindo, eu falo toda semana. Mas falando ou não, eu sei que são frutos. Frutos de quem se importou e deu preferência ao outro. E fez do servir um estilo de vida que gerou uma semeadura frutífera. Quem serve, o que aquele psiquiatra quis dizer foi: quem serve vive melhor. Quem serve vive mais contente. E quem serve tem um coração mais grato. Presta atenção. Eu podia falar só disso hoje, né? Quem serve vive melhor, é mais contente e tem um coração mais grato. Você pode ter certeza disso, porque ao servir, nós estamos dizendo 3 coisas. Primeiro, eu amo a Deus. Segundo, eu amo o próximo. Terceiro, eu confio que Deus vai cuidar da minha vida. Enquanto eu cuido de pessoas, enquanto eu sirvo pessoas, Deus vai cuidar da minha vida. Amém? Vamos continuar aqui? Eu tenho mais umas coisas importantes para dizer para vocês antes da gente orar. As consequências da gente viver assim, esse texto nos ensina. As consequências da gente viver assim, de ter uma vida para servir o outro. Verso 8, o profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías e diz assim, presta atenção nas consequências da gente ter um coração aberto para servir as pessoas, para amar, cuidar, servir as pessoas. Diz lá no verso 8, a luz de vocês romperá. Sabe o que é isso? O nosso ser vai se abrir. O que esse texto está nos ensinando é que aquele lugar obscuro da infelicidade, da escuridão dentro da gente, vai dar lugar para a luz. Então, eu sou levado a entender que o nosso egoísmo e os nossos próprios interesses impedem que a vida de Cristo flua de dentro da gente. O que esse texto nos ensina é que há essa luz dentro da gente, mas ela não vem para fora, porque os nossos interesses, a preocupação com os nossos interesses, com os nossos problemas, com as nossas orações, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas doenças, com o nosso bem-estar, com o nosso prazer, com o nosso lazer, isso impede a vida de Jesus de fluir. E a luz fica lá dentro, assim, achatadinha, querendo sair, não sai. Porque a gente fica impedindo com essa vida egoísta que a gente tem. Então, a nossa atitude de servir pode fazer desabrochar uma nova existência, está entendendo? Com novos contornos e novos propósitos. Vamos lá. Segundo lugar, o texto diz que curas começarão a acontecer. Diz lá no verso 8, lê lá. Diz assim, a sua cura brotará. Sabe o que significa isso? Muitas doenças poderiam não existir se a gente tirasse os olhos da gente mesmo. Porque é esse olhar que a gente tem sobre nós, esse olhar egoísta, que vai enfermizando a gente. É fácil entender isso. Esse olhar egoísta nos enfermiza, nos adoece. E o texto está dizendo, a hora que você tirar os olhos de você, a cura vai brotar. Os problemas serão resolvidos. Senhor, me cura. Senhor, resolve o meu problema. Senhor, responde a minha oração. Senhor, abre aquela porta. Senhor, tira aquela pedra. Comece a servir. Você vai ver que a cura vai brotar. É o que diz a palavra de Deus. Jesus cansou de ensinar isso aos seus discípulos. E a nós também. Tristezas, amarguras, invejas, incertezas, inseguranças. Porque quando a gente olha para o outro, a gente tira de nós esse peso de sermos o centro do universo. O texto continua dizendo
a tua justiça irá diante de você. Ou seja, o teu estilo de vida vai na tua frente para mostrar para as pessoas quem você é. E o texto continua dizendo: a glória do Senhor será a tua retaguarda. A gente começa a expressar a presença, o poder de Deus na nossa vida. A glória de Deus significa o próprio Deus. É o próprio Deus. É o poder, é o tamanho, é a luz, é a imensidão, é a infinitude. É o próprio Deus, é a glória de Deus. A glória é o próprio Deus. E está dizendo aqui, a glória de Deus será a tua retaguarda. O próprio Deus será a tua retaguarda. Você está entendendo isso? Ou seja, você terá a tua justiça à tua frente e o Senhor atrás de você. Você vai estar muito bem acompanhado. A pessoa que serve, a pessoa que tem um coração para servir, para se importar com o outro, aquele que consegue tirar os olhos de si mesmo, é uma pessoa que consegue, é uma pessoa que está em boa companhia. Ela tem a justiça na frente, tem o Senhor atrás, cuidando, protegendo. Aqui fala da vida com Deus, aqui fala do relacionamento, da intimidade, do andar diário com Deus. É isso que fala, é isso que o texto está dizendo quando diz que a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você quer ter a glória do Senhor na sua vida? Você quer ter a glória do Senhor invadindo a sua vida? Para todo mundo ver, de tal maneira que fica visível e concreto para todo mundo? Faça o que o texto está dizendo. Tire os olhos de você e aproveite as oportunidades para servir. Melhor, aproveite não, crie oportunidades para servir. Você está entendendo, né? Agora, para mim, o verso 11 é o resumo geral disso aqui. Olha o que diz o verso 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como jardim regado e como manancial cujas águas nunca secam. Esse texto está falando de direção segura, vida abundante, saúde física e emocional, ânimo, vida frutífera. Você está vendo quanta coisa está relacionada ao servir? O texto diz que quando a gente serve, a gente tem direção segura, vida abundante, ânimo, saúde para os ossos, fala aqui. E a gente tem uma vida frutífera. Serão como jardim regado, um manancial cujas águas jamais secam. Isso é a figura de uma vida frutífera, de uma vida abundante. Você está entendendo isso, né? Então vamos lá. Eu quero concluir essa palavra, que já está dando nosso horário para a gente orar aqui. Verso 12 diz assim: vocês reconstruirão as antigas ruínas. Isso aqui é a consequência de tirar os olhos de si mesmo e ter um espírito, uma vida, um estilo de vida de quem serve. O texto está dizendo, por causa disso, vocês reconstruirão ruínas antigas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Então eu quero terminar essa palavra falando sobre essa expressão, restauradores de veredas. O Senhor está dizendo nesse texto que você e eu podemos nos tornar em restauradores de veredas na vida de muitas pessoas. Reconstrutores de ruínas. Quantas pessoas você conhece que fizeram veredas tortas na sua vida? Quantas pessoas você conhece que optaram por caminhos estranhos e infelizes na sua vida? Quantas pessoas você conhece que tinham sonhos tão lindos, tão bonitos, aquele sonho de uma vida bem estruturada e por causa de decisões equivocadas, viram tudo ruir e ir por água abaixo? Quantas pessoas você conhece assim? Talvez você seja uma pessoa assim. Agora, o que esse texto está dizendo é que nós podemos nos tornar reconstrutores de ruínas para a vida de alguém.
você pode ser usado por Deus para ajuntar os cacos na vida de uma pessoa. Quem faz isso melhor do que qualquer um é o próprio Deus. Eu já contei essa história aqui. Uma vez uma criança perguntou para a mãe: mãe, o que é que Deus fica fazendo o dia inteiro? E a mãe respondeu: ele fica consertando as pessoas. Mas Deus divide essa tarefa conosco também, quando Ele diz: vocês serão reconstrutores de ruínas. Você pode se tornar um reparador de brechas na vida de alguém. Você pode se tornar um reparador de brechas na vida de muitos que sofrem. Você pode se tornar um reparador de brechas na vida de quem passa por necessidades materiais, na vida daqueles que estão desempregados, na vida daqueles que sofreram tragédias na sua vida, na vida daqueles que perderam pessoas amadas, na vida de gente que enfrenta a doença, na vida de gente que enfrenta vícios, é escrava de hábitos escravizadores, é escrava de vícios. Você pode ser um reparador de brecha, um restaurador de ruínas na vida de alguém que perdeu a fé, na vida de alguém que foi derrotado pelo desânimo, que vive derrotado pelo fracasso, que vive debaixo da culpa, daqueles que vivem na escuridão por não conhecerem a Cristo e a luz do Evangelho, daqueles que vivem na solidão, daqueles que não conseguem mais achar o caminho de volta. Há tantas pessoas a quem você pode servir. Há tantas pessoas na vida de quem você pode ser um restaurador de ruínas. O texto diz que quando a gente serve, a gente se torna reparador de brechas, restaurador de ruínas. Eu quero dizer para você, Deus tem chamado a cada um de nós para que a gente seja restaurador, para que sejamos restauradores na vida uns dos outros. Você não sabe o quão usado você pode ser quando você se dispõe a servir alguém, a amar, a caminhar com alguém, a abraçar, a servir, a compartilhar da sua vida, compartilhar dos seus bens, compartilhar da sua roupa, compartilhar do seu tempo, compartilhar a palavra de Deus, orar por alguém, suprir a necessidade de alguém, acreditar numa pessoa, investir na vida dessa pessoa. Você não sabe como Deus pode usar a sua vida para isso. Eu queria dizer para vocês que eu estou aqui hoje porque pessoas foram restauradoras de brecha na minha vida. Houve momentos em que algumas coisas ruíram na minha vida. E algumas pessoas se importaram comigo. E elas se tornaram restauradoras das minhas ruínas. E é por isso que eu estou aqui. E eu sou um restaurado das minhas ruínas. E é por isso que hoje eu me coloco nas mãos de Deus para ser um restaurador de brechas na vida daqueles que precisam. Meu convite para você hoje é esse. Tire os olhos de você. Comece a pedir a Deus a oportunidade para você servir. E você vai ver
que a luz vai romper, as curas vão brotar, a tua justiça vai na frente, a glória do Senhor vai te acompanhar. Você será como um jardim regado, cujas águas jamais secam, frutífero, cheio de ânimo, de saúde espiritual, emocional, mental. E você será conhecido como um reparador de ruínas na vida de tantos que precisam. Que seja assim na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Graças a Deus. Amém. Nós temos mais alguns minutos para orarmos pelas suas necessidades, tá bom? Eu esqueci de falar no começo, agora não dá mais tempo, né? Mas vou falar agora. Coloque seus pedidos de oração aí, como a gente fez semana passada. A Alessandra está anotando e nós vamos dividir os pedidos de oração aqui, tá bem? Então vamos lá. Eu não sei se a Alessandra já tem aí os pedidos de oração. Me ajuda aí, Alessandra, por favor, para a gente já orar pelas necessidades. Tá bem? Vamos lá. A Loeli está pedindo oração pela minha vida. Ô Loeli, obrigado, minha querida. Então, por favor, você ore pela minha vida, tá bem? Por favor. O Wagner, lá de Praia Grande, está pedindo oração. Eu vou pedir para o meu amigo, querido, meu pastor, Márcio Marques, que está conosco. Meu querido Márcio, você pode orar, por favor, pela vida do Wagner Laino, lá de Praia Grande, em São Paulo. Por gentileza, ore pela vida dele, pela vida da família dele. Por favor. Ok. A Joilza está pedindo oração por uma pessoa chamada Júcia. É isso, né, Joilza? Ela é diabética, precisou fazer uma cirurgia de amputação. Vou pedir para o Edson Fava. Edinho, querido, Edíssimo, ore pela Júcia, pela recuperação dela, por favor, pela saúde dela. Tá bom, Edinho? Por favor. A Sheila está pedindo oração pelo César e Rosane, que estão na UTI por causa do Covid. Eu vou pedir para o Aguinaldo orar. Tá bom, Aguinaldo? Por favor, ore por esse casal, César e Rosane, e Rosana. Tá bom? Por favor. Ok. A Patrícia está pedindo oração pelo Adilson, esposo dela. Eu vou pedir para Dani lá de Maringá. Dani, querida, ore pelo Adilson, tá bom? Pela vida dele, pela saúde, pela vida com Deus, ok? E a Dani está agradecendo a Deus pela recuperação da mãe dela e do irmão, a dona Naide e o Dudu. Então vamos agradecer a Deus também. Eu vou pedir para a Vera Lúcia agradecer, Vera. Por favor, Vera, ore pela família da Dani, tá bom, Vera? Ok. O Nenão de Paranavaí está pedindo oração pelo Sérgio, do Fórum. Eu vou pedir para a Alessandra Lopes orar pelo Nenão, pela família do Sérgio, pela vida do Sérgio. Tá bom? Por favor. Também a Paty está pedindo oração pelo pai dela. Então, Dani, ore pelo Adilson, esposo da Paty, e pelo pai e o pai da Paty também. Ok? Que mais? Esse aqui do Nenão, já falei do Fórum. Que mais? Tem algum pedido que ficou para trás aí? Me ajudem. Se há pedidos. Se há mais, me mandem aqui, por favor. São esses os pedidos, né? Pela minha vida, a Loli vai orar. Pelo Wagner, o pastor Márcio vai orar. Pela Júcia, o Edson vai orar. Pelo César, Rosano, Aguinaldo. Pelo Adilson, pai da Patrícia, Dani. Gratidão pela família da Dani, a Vera. Pelo Sérgio, lá de Paranavaí, a Alessandra vai orar. Ok. A Sheila, né? Não, a Sheila já pediu oração, já anotei aqui, viu?
O Aguinaldo vai orar pelo César e a Rosana que estão na UTI com Covid. São esses os pedidos, né? Espera um pouquinho só. Tem aqui a Joilda, tá falando da Valdelita. A Valdelita, tia da Leda. Vou pedir para Márcia Rossi orar pela Valdelita. Tá bom? Saúde. Ok? Márcia está aqui comigo. Ela vai orar. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Um minutinho. Coloque essas pessoas diante de Deus. E eu encerro com uma oração. Tá bem? Sim, Jesus, a minha oração é que o Senhor fale ao coração e abra o entendimento de todos que ouviram essa palavra, para que esse que é um dos princípios mais importantes da tua palavra, que é o servir, importar-se com o outro, seja uma realidade, um estilo de vida para todos nós. E enquanto nós oramos, Jesus, nós pedimos também que o Senhor visite a cada um desses queridos que foram citados aqui. Homens, mulheres, que estão em lutas em relação à sua saúde, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida. Nossa oração, Jesus, é que o Senhor os visite a cada um. E que pela tua graça e pela tua misericórdia o Senhor levante os aflitos, os desanimados, os enfermos, os abatidos, que o Senhor os alcance com o teu favor e que o teu Espírito sopre sobre eles, a fim de que eles sejam levantados pelo Senhor para um novo caminhar. E mais do que tudo, Jesus, faz de cada um que ouviu essa palavra um restaurador de veredas. Que a cada dia, que em cada momento a gente tem esse olhar de quem foi restaurado e agora deseja ser usado pelo Senhor para restaurar tantos que precisam através do amor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra, se ela falou ao seu coração, se ela trouxe inspiração, edificação, encorajamento. Eu espero que você compartilhe. E eu espero que essa palavra tenha trazido para você exatamente isso, encorajamento, inspiração e poder para prosseguir. Tá bem? Segunda-feira, como já disse no começo, nós temos um estudo bíblico pelo Zoom. Se você quer fazer parte, manda o seu nome, eu mando o link para você. E para o pessoal que vive aqui na área, só lembrando, domingo, 6 da tarde, temos o nosso culto lá no ginásio, às 6 horas da tarde. Você que é da região aqui, eu quero convidar você para que você esteja conosco. A gente tem ali todos os protocolos, a gente segue todos os protocolos que o Estado de Canérica ordena. Distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel, a gente tira a temperatura, enfim, a gente faz tudo direitinho lá. Então fique tranquilo que, além de confortável, seguro, você vai ser muito abençoado também em participar ali conosco, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero vê-los em breve, em nome de Jesus. Tenha uma noite agradável na presença de Deus. Deus os abençoe. Amém.